Boa noite a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. É com muito prazer que nós estamos aqui, então, realizando mais uma edição da Expo Criatividade, que é um dos quadros que compõe a Semana do Conhecimento de 2021. Só um minutinho. Vou ver quem está com o microfone aberto aqui. Bom, a Expo Criatividade é uma exposição anual de projetos, né? E ela é direcionada para os alunos e para os professores de educação infantil, do ensino fundamental, da educação de jovens e adultos, dos CELs, e também... Só um minutinho, vamos fechar os microfones. E também a gente conseguiu aí, né, uma alegria de passar a integrar também, enquanto esse público-alvo, todos os profissionais da educação, né, entendendo e percebendo o quanto que todo mundo está envolvido nesse processo de educar, né, e de formar esses sujeitos cidadãos, né. Então, a gente pretende, então, cada vez mais ampliar e sempre buscar articular projetos e práticas pedagógicas que envolvam outros atores aí envolvidos no processo da educação, seja o pessoal da administração, seja o pessoal que auxilia, né, ali na limpeza, nos cuidados mais gerais, da cozinha, e predominantemente, claro, professores, né, equipe de coordenação, gestão, e tudo isso buscando atender os nossos educandos, tá? Nós temos, então, o intuito de atender essas modalidades e etapas que eu comentei, mas não só da rede própria, né? Sempre lembrando que é de toda o município de Guarulhos, envolvendo Estado, envolvendo escolas conveniadas, envolvendo escolas particulares, tá bom? Então, é com grande satisfação e alegria que a gente iniciou ontem, na verdade, a Semana do Conhecimento, né? E hoje a nossa primeira atividade é especificamente da Expo Criatividade, então. O objetivo da Expo Criatividade é incentivar e promover o compartilhamento de práticas pedagógicas, né? Dos atores da educação, né? E predominantemente dos docentes, e aí pensando na criação de um ambiente cultural, de interação entre as instituições do ensino da cidade de Guarulhos. O tema da Semana do Conhecimento, né, e, portanto, também da Expo Criatividade, deste ano, é a transversalidade da ciência, da tecnologia e inovações para o planeta. E os professores, né, do nosso município foram convidados a se inscrever e apresentar os projetos desenvolvidos nas suas escolas, e os centros municipais de educação também, né? E aí, apresentar para a gente esses projetos que dialogam, em alguma medida, com o tema estabelecido para a semana desse ano de 2021. Assim como previsto, então, em edital, esses projetos foram enviados, inscritos, selecionados, e hoje parte desses projetos serão apresentados aqui nessa mesa, tá bom? A proposta, então, é que nós façamos uma rodada de apresentação dos 5 projetos, né? Os autores envolvidos, então, nesse processo terão um tempo de 10 a 15 minutos aí aproximadamente para apresentar, respeitando esse tempo, né, para que a gente consiga deixar o espaço para os demais autores, né, apresentarem, e reservando um espaço de tempo ali ao final para que a gente possa dialogar, conversar, tirar dúvidas, né, pensar aí em dialogar mesmo, né? Compartilhar, então, esses conhecimentos que foram construídos nesse período em que se deu o desenvolvimento do trabalho. Tudo bem? Bom, lembrando que vocês podem participar
participar aqui no chat, podem mandar mensagens, comentários, elogios, enfim, sempre comentários, né? Pensando que a gente está nesse processo. São comentários construtivos, né? Que visam aí contribuir, dialogar e ampliar as nossas reflexões nesse processo, ok? Eu vou chamar, então, primeiro grupo para apresentar. É a equipe, então, da EPG Walter Efigênio. O título do trabalho, então, do projeto foi Descobrindo a Tecnologia na Educação Infantil, e a autora é a Jaqueline. Está por aí, Jaqueline? Boa noite. Estou sim. Seja bem-vinda. Obrigada. Caso você precise de alguma coisa, só nos avisar que a gente está por aqui. Joia. Tá bom? Eu vou fechar aqui meu microfone, você pode ficar à vontade. Tá. Eu vou já colocar aqui a minha tela para compartilhar. E aí vocês, por gentileza, me avisem, tá? Se vocês estão vendo. Estamos sim. Ok. Bom, então o tema é Descobrindo a Tecnologia na Educação Infantil. E é um tema simples, né? Mas que, na verdade, ele discorre o que realmente aconteceu. A gente ficou muito preocupado de como realizar o que, né, dentro da pandemia, o que nós fazemos com as crianças pequenas, e aí eu tive algumas descobertas positivas, né? A gente tem algumas descobertas que também não são, né, tão positivas, ou que a gente realmente precisa repensar, mas essas que eu vou apresentar foram algumas ferramentas que ampliaram aí as minhas propostas. Tá? Então, a gente tem aqui o tema. Eu atuo no estágio 1, tá? Da EPG Walter Efigênio. Então, a primeira que eu quero conversar um pouco, né, compartilhar com vocês, é a ferramenta Trello, que ela é uma plataforma de organização que geralmente as pessoas usam bastante em empresas, né? Ela tem várias funcionalidades, do tipo, você pode colocar datas de quando você vai entregar alguma coisa, né? Enfim, para empresas tem essa funcionalidade, mas eu consegui, então, adaptá-la e transformá-la em um portfólio, né? E assim eu utilizei ela este ano inteiro. Aqui eu posto aquilo que eu compartilhei com as crianças, as devolutivas das crianças e as avaliações, né? Então, tem mini histórias dentro delas, tem aquelas fotos, aqueles registros que a gente quer destacar, né, para poder fazer uma análise, enfim. Então, eu usei essa plataforma como um portfólio, tá? E eu realmente recomendo, é uma plataforma que eu sempre falo onde eu vou e posso. E aí a gente tem o Canva, que também é bem conhecido, né? E no Canva realmente a gente consegue fazer muitas coisas, né? Então, montagem das fotos, pensando aí na avaliação para a família, então eu sempre realizava esse tipo de jornal, né? Que mostrava aí o que as crianças têm feito agora, né? Nessa modalidade aí do ensino remoto e ensino presencial, ou que as crianças fizeram só quando estávamos no remoto. Então, o Canva é uma ferramenta que eu uso muito, principalmente para fazer essas sínteses, né, avaliativas, e também para dar comunicados, recados, convites, né, ali a gente consegue fazer bastante coisa mesmo na versão free dele, né. E aí, outra maneira em que eu compartilho essas propostas, como a característica da minha turma, né, ou das famílias da minha turma, é de que não conseguem assistir, enfim, não conseguem acessar nada online. Então, são mínimas, né, as famílias que conseguiam fazer isso. Então, eu tinha que me fazer entender, né, e trazer também uma mídia em que fosse de fácil acesso para elas. Então, sempre o que eu faço? Trago tudo, eu trago para quem pode, para quem não pode. Então, trago aquele vídeo, trago aquele PDF e, em geral, todas as postagens, elas são assim, né, em imagem, no PowerPoint,
e algumas coisas em que eu fui entendendo, né, e melhorando aí no trabalho, destacando algumas imagens, explicando para eles, olha, quando tiver ali aquela imagem da criancinha, né, sozinha, é uma proposta que a criança consegue fazer sozinha. Mas se vocês verem que tem os pais ali junto, não é uma proposta que ela vai conseguir fazer sozinha, vocês precisam estar auxiliando, né? E também coloquei aqui esses outros ícones, que são o microfone, a máquina fotográfica e a filmagem, que são as maneiras em que eles poderiam, então, registrar o que a criança estava fazendo. Né? Nessa proposta, aqui especificamente, eles poderiam fazer dessas 3 maneiras, mas existem propostas que são apenas de uma forma, né? Mesmo também para poder orientá-los, né? Orientar a família de como que elas podem trazer o registro das crianças, né? Que às vezes elas querem trazer muitos registros, né? E não é necessário, apenas 1 ou 2 para a gente poder entender ali como é que foi a experiência. E aí, usando também toda essa questão da tecnologia, o nosso contato com as famílias foi através do WhatsApp, por entendermos que essa é a ferramenta mais acessível, e também para eu poder entender melhor como que estava sendo toda essa, toda o desenvolvimento das crianças, né? Que existem coisas que a gente não consegue saber só olhando a foto e tal. Então, para algumas situações, eu intitulei aí uma legenda avaliativa para que eles pudessem usar ali os próprios emojis do WhatsApp, né? Então, se a criança acertou de 0 a 3 sons, você me manda esse daqui. Se a criança acertou até 5 sons, e foi uma comunicação que foi bastante útil e que deu muito certo, né? Então, eu sempre controlo isso com uma tabela, né, para poder entender o que a criança fez, o que a criança não fez, e coloco os emojizinhos aí, o que cada um significa. Bom, aqui também eu realizei através do Anchor e do KineMaster podcasts que eram todos os registros que as crianças enviavam, né, delas mesmas fazendo, delas investigando, delas falando, eu transformava isso em áudio e colocava aí para a gente poder ver como é que foi no fim de uma sequência didática, né, para a gente poder entender como é que foi todo o desenvolvimento delas e daquilo que eu estava trabalhando também. Eu vou colocar só um pedacinho bem pequenininho, tá bom? Para vocês ouvirem. E aí tem uma... Eu acho que tá sem som, Jaqueline. Sério que tá sem som? Puxa vida. E para mim eu tô ouvindo aqui. Mas então eu vou passar. Jaqueline, Oi. Se você, quando você pediu para compartilhar, você lembrou de ativar a parte ali de compartilhar com som? Não, lembrei não. Se você quiser parar e voltar, assim que você solicita para compartilhar, para abrir a bandeja de opções, procura um íconezinho, normalmente no cantinho ali daquela janela que abre para você, é só você ativar. E aí a gente consegue ouvir o som. Se você quiser tentar, você está dentro do seu tempo, tá tranquilo. Eu vou seguir, e aí se sobrar tempinho, aí eu ponho, para vocês ouvirem. Tá bom. Porque eu acredito também que a gente tem alguns outros trabalhos aí que vão mostrar também podcasts, né? É só um recortezinho. Então, também tem o Padlet, que a gente também usei bastante no começo, enquanto nós não estávamos no presencial também, para que as crianças se conhecessem, para que as crianças pudessem, pelo menos aí, através das famílias, né, escrever alguma mensagem um para o outro. Então, foi de muita utilidade. E aí temos também as formas de como a gente foi viabilizando, né? Então, para além do WhatsApp, a gente usou as páginas da escola, o Instagram, o Facebook. Então, existiam algumas propostas em que eu já fazia para eles, falou, aqui, esse aqui vai para o nosso Instagram, então vocês vão... Aquilo que exigia um compartilhamento, em que a gente tinha que mostrar também para a comunidade, né? Eu chamo isso de avaliação para a comunidade. Então, aquilo que para a comunidade entenda como que está sendo também o trabalho da escola, né, o trabalho da turma, como que as crianças estão se desenvolvendo.
E aí eu usei em uma proposta específica de artes, né, um aplicativo em que encontrei que ele transforma aí as fotos das crianças em pop art, e foi muito legal, porque as crianças participaram bastante, né, e elas podiam escolher a cor que elas queriam, né, e ele fazia tudo sozinho, né, elas só escolhiam a cor e em quantas vezes que elas participariam, né, dessa foto, então se em 6, se em 4, e aí aproveitei o Emaze, que é uma plataforma que ele parece muito com eu esqueci o Prezi, plataforma Prezi, né? E aí fiz uma exposição virtual, né? E ele é bem bacana, porque parece mesmo que a pessoa está entrando dentro de um museu, né? Mas ele tem essa pegada 3D, né? E aí a gente fez uma exposição virtual que as crianças fizeram desenhos das nuvens e as brincadeiras com as caixas de papelão. Usei o Mentimeter, que aqui a gente fez uma votação para saber o que elas gostariam de aprender, né, de estudar, pegando aí o interesse delas, e aí já aproveitei o próprio resultado, porque ele é muito bacana, porque ele já dá o resultado para você na hora, e aproveitei para transformar isso em uma proposta também de leitura de gráfico. Então, aproveitei o Google Forms para a gente poder criar um jogo já inspirada na Expo Criatividade do ano passado, né, teve vários professores que fizeram jogos, né, com o Google Forms, e aí também eu criei quando nós estávamos falando sobre o protagonismo feminino, né, para que as crianças já tenham já essa visão daquilo que é de menino, que é de menino, enfim, e também foi bem legal, as crianças gostaram. E aí, quando nós retornamos para a escola, usei eu não sei se eu vou dizer direito, gente, é ThinkLink, para poder mostrar, né, para essas famílias que ficaram em casa, que decidiram somente por ficar no remoto, como é a nossa escola, né, porque às vezes as crianças nunca foram. E aí eu fiz essa apresentação por esse aplicativo, então em cada cruzinha que você clica, tinha já a parte da escola, né, que eu tive que tirar foto. Então eles viam essas outras imagens aqui do lado que vocês estão vendo, para eles poderem conhecer a escola e a criança poder escolher um lugar que ela achou bacana, enfim, fazer um desenho. E na escola, já nessa mesma proposta de conhecimento, né, do local, do espaço em que as crianças estão, através ali do aplicativo mesmo que cria esses QR Codes, que é o Generator, eu criei, então, os QR Codes e fiz um caça ao tesouro. Então, as crianças tinham que procurar o QR Code lá no espaço da própria escola, a gente pegava o celular, via que imagem que era que dava o próximo local da escola, que elas tinham que encontrar o próximo QR Code, né? Enfim, e aí o tesouro no final foi chocolate, né? Que a gente tinha lá na sala. Então, essas foram as formas em que deram muito certo para mim, né? Para minha turma, e que fizeram realmente a aprendizagem ser ampliada, né? Como eu disse no começo, existem muitas coisas que a gente ainda precisa adaptar, né? Se Deus quiser, no que vem estaremos presencial, e aí vamos pensar, né, em trabalhar essa tecnologia junto ainda, né, também, porque é uma coisa que dá certo, né, e que amplia o nosso trabalho. Então é isso. Muito obrigada, viu, gente? Já ganhou uma fã. Olha aí a Beth aí, já demonstrando os comentários daqui do chat, Jaqueline, parabéns. Só para te dizer que, se você quiser, você tem uns minutinhos para compartilhar o áudio do podcast, tá? Ao contrário do que você pensa, tem muita inovação aí, viu? E ela caiu, né? Pronto, voltei. Essa foi a emoção. Foi emoção, né, gente? É bem mais legal. Foi. Eu estava aqui comentando, Jaqueline, que se você quiser tentar compartilhar o som, a gente tem tempo, porque ainda sobrou uns 2 minutinhos do seu tempo. Mas aí você fica à vontade para decidir, tá?
Acho que seu som está desligado. O som está desligado. Tá, eu vou tentar então, aqui nesse incluir áudio do sistema, né? Tem que colocar. Isso, ver se aparece para você. Uhum. Tá. Deixa eu só então colocar aqui do podcast mesmo. Eu estava aqui comentando. Deixa eu ver se foi. Foi. Olá pessoal, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem nas suas casas, com saúde e com segurança. Nós vamos então agora iniciar o nosso novo episódio do nosso programa. Vocês sabem como é o nome dele? É o programa da Escola em Casa. E é isso aí, gente. É a escola dentro da nossa casa. E nesse episódio a gente vai aprender muitas coisas divertidas com as próprias crianças. Durante essa semana aí elas deram um show de aprendizagem e de que conhecem bastante coisa. É verdade. E falando em casa, a primeira coisa que a gente quer dizer, nós sabemos que em casa é igual a sinônimo de família. Vocês sabem que a Luzia tem uma família muito especial que ela mesma apresenta. Só tenho eu, meu pai, a minha mãe. Só tenho essa filha. Ah, Luzia, mas que família especial, hein? Os nossos alunos essa semana também demonstraram aí através de áudio. Já tá bom, né, gente? Pra eu não estourar o tempo aqui. Eita, e agora que eu tenho que... Quem são suas famílias? Bom, eu estou encantada, mas eu vou guardar os comentários para depois, até porque eu fiz uma lista de anotações. Eu já vi as professoras aqui comentando, super inovador, parabéns. Quem mais? Levanta a mão aí, pode, né, fazer reação aqui. Quem mais quer oficina sobre essas ferramentas além de mim, né? Com a Jaqueline, eu quero, gente, desculpa. É isso. A gente já pode começar a marcar, levantar as mãozinhas aí, eu quero. Então, tá vendo as mãozinhas levantando aí, né? Então, é isso, gente, vamos marcar, que a gente tem muito para trocar, conhecer, Jaqueline tem aí, muita coisa para compartilhar. Parabéns, Jaqueline. Depois a gente comenta mais, então a gente vai atrasando. Vamos convidar, então, o próximo. É a Luciene, da EPG Josafá Tito Figueiredo, com o projeto Arte e Tecnologia no Ensino Remoto. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Eu sou a professora Luciene, da Escola Josafá Tito, e eu estou na educação infantil há 13 anos. E não deixa com a tela, senão depois eu fico, acho ruim. Depois eu ponho. Estou ajeitando aqui. Então, eu estou na educação infantil há 13 anos, né? No começo foi bem difícil, porque eu era do ensino fundamental e médio e cursos de formações de comunicação e expressão. Então, as crianças quase me carregavam no colo para baixo e para cima, porque eu não conseguia ter um diálogo com elas que elas pudessem me entender. Elas achavam que era só festa. Então, foi bem difícil. Mas, depois que eu conseguia melhorar essa parte, eu me apaixonei e eu trabalho em São Paulo também, na Prefeitura de São Paulo, também com a educação infantil. Então, eu uni, assim, muitas coisas para as duas redes e o trabalho foi melhorando, eu creio. E a minha didática é bem voltada para a música. Eu sou apaixonada, eu sou uma aluna auditiva, eu aprendo ouvindo. Então, e eu gosto muito de música, e foi aí que eu comecei a estudar um pouco de violão para trabalhar com música, com as minhas crianças. E aí também eu fiz um projetinho onde eu
pegava as músicas de domínio público, conhecida das crianças, e trocava as letras para uma letra pedagógica. E a primeira delas está hoje aqui na apresentação, que é a música sobre a dengue. E aí eu fiz várias, foi a dengue, coronavírus, foi o lixo, o planeta, que fala da água, enfim, eu fiz várias. Oi, vou acelerar aqui, senão não vai dar, né? Não, fica tranquila, você está no seu tempo. Eu só queria perguntar se você não quer abrir a sua câmera para a gente te ver. Ah, tá, peraí. Aqui ela estava aberta, aí fechou. Mas... É que meu filho foi me ensinar como é que compartilha lá o trabalho, e aí ele fechou. Então, fica à vontade. Agora abriu, obrigada. Ok. Então, e aí a minha didática é bem voltada para a música, porque as crianças gostam muito, e a música é uma linguagem de fácil assimilação. Então, eu uso muito, muito. Até os bebezinhos que eu tenho de manhã, eles aprendem muito com música. A gente vai cantando para o refeitório, eu vou de costa cantando com eles, batendo palmas. Então, tem dia que um bebezinho vai lá de costa, batendo palma, mas assim, cada dia vai um. Eles até parece que revezam. Cada dia vai um bebezinho lá de costa, batendo palma. É muito divertido. Enfim, então, esse meu trabalho aqui dessa Expo são 2 temas, né? É a dengue e o coronavírus. Eu fiz 2 vídeos com esses 2 temas que as crianças puderam ver. E, a partir daí, eu desenvolvi as atividades. Nós utilizamos apostilas, porque na sala de aula eu não gosto de trabalhar com xerox para as crianças irem fazendo, porque a gente vai fazendo esse trabalho na roda de conversa, perguntando e eles falando. Mas, como tinha criança que possivelmente não conseguiriam, né, participar, e eu mesma não estava com aula no Meet, presencial todo dia, né, online, mas ao vivo. Então, a gente decidiu na escola, toda a equipe do Josafá, decidimos que teríamos uma apostila o ano passado, mesmo para a educação infantil, porque pela apostila os pais iam ali fazendo as perguntas, a criança respondia e o pai mesmo colocava ali. E eu tive alunos que eles mesmos conseguiam colocar, com a letrinha deles, os números e tudo. Então, foi um meio de tentar, né, pelo menos, atingir a todas as crianças, as que tivessem internet, aparelho, e as que não tivessem, teriam pelo menos a apostila. E isso foi feito. Então, eu vou passar para vocês, vou compartilhar agora o projeto, e aí a gente vai vendo. Os vídeos eu vou colocar para vocês, porque eles não são longos. Outras características dos vídeos que eu faço, exatamente, eu não gosto muito de usar os vídeos prontos do YouTube, que falam dos mesmos temas e tudo mais, porque às vezes é longo e as crianças pequenas não têm concentração por muito tempo. Então, eu faço os vídeos mais curtos. E outra coisa também que eu decidi fazer, vídeos, é que cria um vínculo melhor entre o professor e o aluno. O vídeo que eles estão me vendo do que eu pegar um vídeo pronto do YouTube. Claro que um pronto do YouTube tem uma qualidade melhor, né? Tem toda uma estrutura. O meu é bem mais simples, porém o vínculo que eu crio com os meus alunos, eu creio que seja melhor. E para isso eu contei com a colaboração de muita gente, viu? Até filhos virou personagem aqui dos vídeos. Foi muito divertido, até porque uniu até a família aqui, né? Contra a regra, um põe luminária, o outro põe não sei o quê, e outro dá palpite. Então, foi muito assim, gratificante o trabalho para fazer os vídeos. Então, eu vou compartilhar com vocês, tá? O trabalho todo eu vou apresentar e a gente vai ver. E agora vai ver. Área de trabalho. Aqui, beleza. Vocês estão vendo aqui a janela do seu computador. Agora é só pergunta se eles estão enxergando. Vocês estão vendo a tela? Estamos sim. E agora, para passar a próxima? Só já certinho do lado, né? Então, o projeto é Arte e Tecnologia no Ensino Remoto. A Escola Josafá, já disse, né?
A introdução o isolamento social causado pelo Covid trouxe a necessidade de refletirmos e reinventar nossas práticas pedagógicas, buscando formas de melhor manter a atenção das crianças nas aulas remotas. Optei por alterar a forma de abordagem dos conteúdos, tornando as aulas mais dinâmicas. Para atingir esse objetivo, pude utilizar a arte, teatro e música. Gravei vídeos curtos apresentando os pontos mais relevantes das informações transmitidas. Elaboramos apostilas impressas. Eu já dei essa introdução, então vou pular, tá? É basicamente tudo que eu já falei. O objetivo para as crianças: conhecer diferentes textos com imagens e escritos, compreender textos, exemplo, pela oralidade, leitura de figuras, manuseio de livros, revistas e etc. Desenvolver expressões gráficas, desenvolver e ampliar a função simbólica, né? Aí já tem o conto, brincadeira, ele faz de conta. Desenvolver e ampliar a capacidade de comunicação, interação social e afetividade. Explorar e preservar o ambiente, percebendo-se como parte integrante do meio. Desenvolver as relações de cooperação, solidariedade e ajuda no convívio com os outros, pela mediação do adulto, compartilhando espaços, objetos e atenção. Iniciar interdependência nas atividades de vida diária, como o uso do banheiro, lavar as mãos e etc. Desenvolvimento. Esse projeto foi para o estágio 1, ciclo 2, período tarde, do ano 2020. Apresentação dos vídeos: a dengue para educação infantil e lavando as mãos para eliminar o coronavírus. Tinta caseira para educação infantil. Após a visualização dos vídeos, pedi para as crianças que fizessem a ilustração da história. Na etapa seguinte, sugeri aos responsáveis que fizessem um celular, brinquedo, utilizando papelão e letras retiradas de recortes de revistas e jornais, assim formando o teclado do aparelho, para que as crianças pudessem, com auxílio do adulto, colocar bolinhas de papel nas letras que formavam os nomes dos personagens e depois registrar quantas letras tinham os nomes, qual a letra inicial dos nomes. Exemplo: mosquito, coronavírus, dengue. Brincadeira com massinha, fazer os personagens das histórias com massinha de modelar. Pedir para que os responsáveis observassem junto com os filhos a área externa das residências, os quintais de suas residências, se haviam água parada e que atitudes deveriam ser tomadas. Pedir para os responsáveis conversarem com as crianças sobre o isolamento social e quais precauções deveríamos ter para nos proteger contra o coronavírus. Atividade de caça-palavras, pintura dos personagens com tinta guache ou tinta caseira, receita da tinta caseira em vídeo, para quem não tivesse a tinta guache. A metodologia. A metodologia utilizada para a realização do projeto foi usar a mídia, as redes sociais e também apostilas impressas pela escola. As atividades foram pensadas de forma que as famílias tivessem os materiais necessários, reutilizáveis e ou confeccionados em casa, com materiais recicláveis, para que todos pudessem desenvolver as atividades. Recursos para a construção dos cenários, usados nas gravações dos vídeos. E aí tem uma tabelinha, né? Que o que foi usado: gesso, gesso mineral, né? Vai ser um material de uso permanente, e esse gesso eu usei para fazer duas colunas numa caixa de leite. Dentro desse gesso eu coloquei cano de PVC de uma espessura média e fiz duas, e aí na lateral dos canos, na parte de cima, eu fiz 2 furos para colocar um outro cano mais fino, fazendo assim um suporte para a cortina, para depois fazer a gravação do teatro de sombras. Eu usei tecido, usei papel cartão para fazer os personagens, palito de churrasco também para montagem dos personagens, luminária, suporte para celular, especiarias para fazer a tinta caseira, apesar de que não coloquei esse vídeo da tinta caseira aqui, mas eu usei esses materiais, e todos de destinação não prejudicial
ao meio ambiente. Aqui está a coluna, e agora depois que eu utilizei para esse trabalho, já utilizei para outros trabalhos, para outras brincadeiras, para várias coisas. Desafios. O maior desafio foi a falta de conhecimento em utilizar as ferramentas disponíveis para a elaboração dos vídeos e nos canais de comunicação, em short, YouTube, WhatsApp, Facebook. Dificuldade também em interagir com as famílias e sensibilizá-las para que nossas crianças pudessem participar, interagindo com o grupo e desenvolvendo as atividades propostas. Aplicação contendo o alcance da ação. Utilizamos o canal WhatsApp e Facebook para a interação e colaboração das famílias. Ih, sumiu tudo. Não tem mais. E agora? Da UESC? Para a apresentação? Não, eu vou aqui, ó, peraí. Agora vai ser o vídeo. Peraí. E agora, se eu pôr aqui, continua? Tá apresentando? Pergunta se eles estão assistindo. Vocês estão vendo? Estamos sim. Ah, então deixa eu pôr aqui. Como que eu faço para abrir o vídeo? Ctrl e clica nele. Ou você copia e cola no enviar. Aí. Ah, lá vem as propagandas. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vocês sabem o que é teatro de sombras? Teatro de sombras é uma arte muito antiga de contar histórias e de entretenimento que usa bonecos de sombra. E hoje vocês estão convidados para assistir a peça A Dengue com o Léo e a Lu. Oi, Lu. O que você está fazendo? Oi, Léo. Estou colocando areia nos pratos das plantinhas. Por quê? Para o mosquito Aedes aegypti não procriar. É verdade. A caixa d'água lá de casa tinha muitos ovinhos. É porque eles gostam de água parada, em pneus, garrafas e muitos outros lugares. A minha tia pegou dengue por causa desse mosquito. Por isso precisamos ter cuidado. A dengue pode até matar. Nossa, Lu, como você sabe tudo isso? Aprendi na música O Mosquito. Você quer ouvir? Eu quero. O mosquito pica a gente fica doente. A dengue pode matar se a gente não se cuidar. Garrafa só boca pra baixo, areia em todas as plantinhas, caixas d'água todas tampadinhas e o fio de todo mosquito. Nossa, Lu, eu acho que eu vou para casa para acabar com toda a água parada que está lá. Que bom! Assim, teremos mais gente para ajudar. Ah, vou chamar as crianças. Verdade. Tchau, Lu. Tchau, Léo. Até a próxima. Agora eu fecho esse e abro outro, né? Uhum. Agora eu vou colocar o outro. Lu? Oi? Eu ia Eu vou- comentar quanto tempo é o outro, porque, na verdade, deu o seu tempo aqui, né? Passou uns Nossa. 2 minutinhos. Ah, o outro acho que é 1 minuto. Tá, se for só 1 minutinho, tudo bem. É, Senão é a bem gente vai rápido. ultrapassando o tempo dos colegas. Olá, crianças. Tudo bem com vocês?
Mamãe tá com saudades, mas agora nós vamos trabalhar com vocês, junto com a mamãe e cantando. Vírus, vírus pequenino que te autorizou nos incomodar. Vírus, vírus pequenino que te autorizou nos incomodar. Pois a mamãe que nos ensinou a lavar as mãos e eliminar o vírus. Pois a mamãe que nos ensinou a lavar. Já estava acabando e acabei tirando. E aí, depois, teve as atividades nas apostilas para os alunos que faziam em casa e não tinha como acessar as mídias. Aqui eles tinham que contar quantos mosquitos tinham, quantas pernas tinham, quantas letras tinha a palavra mosquito. Aqui era para pintar o que aparecia na música. Aqui o aluno tinha que fazer um desenho usando só o preto e branco para fazer o desenho da música. Aqui seria o celular, mas essa atividade acabou não acontecendo. Aqui, olha, eu consegui colocar um aluno que reproduziu a lavagem das mãos. Aqui ele com a atividade do caça-palavras. Aqui a conclusão final, a experiência com o ensino remoto, mesmo com dificuldades, trouxe aprendizagens para todos os envolvidos, gestão, professores, educandos e famílias. As crianças puderam vivenciar e interagir de forma intensa com suas famílias, no desenvolvimento das atividades propostas, demonstrando interesse e alegria quando realizava-as, principalmente as brincadeiras e atividades com pintura. E aqui, finalmente, os agradecimentos aos meus filhos, né, que foram uma equipe, ao meu professor de violão, Wagner Santos, minha vice-diretora, que no último minutinho do dia que eu estava lá digitando o projeto, eu não sabia fazer uma tabela, e aí ela me ensinou, e aos professores do Professor que Inova, que também me ajudaram a desenvolver um pouquinho esse lado da tecnologia, utilizar as ferramentas, porque eu tenho muita dificuldade. E é isso, obrigada a todos. Nós que agradecemos, Lu. E peço desculpas porque eu comentei do horário, mas por preocupação mesmo, tá? Parabéns pelo trabalho. E eu vou chamar já o próximo, e aí fui fazendo mais comentários, e aí faço os comentários no geral, tá? O pessoal tá te dando os parabéns também aqui no chat, Lu. Parabéns, viu? Obrigada. A equipe do Núcleo Assistencial Anália Franco, com o título do trabalho A Transversalidade da Ciência e Tecnologia e Inovações para o Planeta. Aline, Ana Maria, Catarina, Juliana, Lucimara, Maiara e Vanusa. Eu acho que você confundiu o trabalho com as participantes. Você falou um trabalho... Tá, desculpa. Eu acho que a gente acabou colocando o tema, já sei o que aconteceu, a gente colocou o tema aqui do evento. Mas o pessoal do Núcleo Assistencial Anália Franco está por aqui? Sim. Boa noite. Sim, boa noite. Sejam bem-vindas. Obrigada. Obrigada. São vocês duas que vão apresentar, mais alguém? Estamos nós três, né? O microfone tá fechado, Maiara. Boa noite. Boa noite, gente. Só a Maiara que está com a câmera fechada, mas também, se precisar, agora abriu. Fiquem à vontade, o microfone é de vocês, tá? Eu estou só contando o tempo aqui. Sejam bem-vindas. Ai, obrigada. Obrigada. Bom, vou começar. Eu me chamo Maiara, trabalho no Núcleo Assistencial Anália Franco há 2 anos. Essa instituição aprendi muito, principalmente na época da pandemia, né? A minha atuação como professora, peguei bem no início da pandemia. Então, foi tudo novo. Foi um grande desafio, mas foi um desafio bom, né?
atuar com a tecnologia e aula remota ao mesmo tempo. Foi um momento desafiador, mas de muito aprendizado. Nos vídeos que gravamos, tivemos que aprender a mexer em aplicativos, tivemos que aprender a lidar com a câmera, né? Gravar a nossa fala, gravar atividades para atrair os alunos, né? Para que eles se sentissem dentro da sala de aula. Mas foi um desafio muito bom, foi muito gratificante. E lembrando também, né, que o nosso público-alvo é creche. Então, a gente Sim. trabalha com crianças, né, pequenas e bem pequenas. Então, a gente teve um desafio enorme de chegar até os bebês, né? Eu sou professora B1, então, atividades que a gente dava a maternal para o B2, a gente sempre adaptou também para que os bebês também participassem. Eu sou a professora Isabela, né? Como as minhas amigas disseram, eu também estou aprendendo bastante, tudo do pedagógico. Por quê? Eu trabalho uns 7 anos, mais ou menos, na educação infantil, mas eu sempre fui auxiliar de classe. Então, essa parte burocrática eu não fazia. Então, está sendo um momento desafiador para mim, tanto quanto a remota, quanto presencial, né? De estar ali fazendo os semanários, até mesmo o projeto. É a primeira vez que eu estou aqui, estou até nervosa, né? Apresentando um projeto para todo mundo, que nem eu estava falando com as meninas também, que no meu TCC da faculdade eu quase morri, né? Porque de vergonha, de medo, porque parece que some tudo da cabeça. Né? Então, eu estou aprendendo muito com elas. A instituição está me dando uma oportunidade de ser professora, que faz 2 anos, né? Que eu também sou professora lá. Estou tendo a oportunidade de aprender bastante. E para sempre participarmos dos projetos, temos o incentivo da coordenadora Matilde, da Ana Maria, que está aqui participando. Sempre temos o estímulo, né, delas, e isso é muito importante, é muito bom. Obrigada, Ana. Obrigada. Aos poucos vamos aprendendo juntas, né? Porque também as meninas também ingressaram como professoras também há pouco tempo, então a gente está tendo um trabalho de estar aprendendo juntas, né, meninas? Sim. Estamos aprendendo juntas, é isso mesmo. E como eu falei no início, eu peguei num ano muito desafiador, que eu tive a oportunidade de ser professora, trabalhei apenas 1 mês na sala de aula e logo tivemos a notícia, né, sobre a pandemia. Então, eu tive que aprender a lidar com a tecnologia em si, né, e como contribuiu para a gente estar perto dos alunos e ao mesmo tempo longe. Mas podemos estar juntinho deles, né? Mesmo remotamente. E o nosso projeto visou isso, falar sobre a importância da tecnologia durante as aulas, as práticas pedagógicas. E para alcançar, né, esse público-alvo, para alcançar, né, as crianças pequenas, os bebês, a gente usou bastante aplicativos, né? KineMaster, o InShot. Então, assim, no site da creche tem vários vídeos de músicas, brincadeiras bem simples, as quais a gente teve retorno através de fotos e através de vídeos enviados pelos pais. E durante o nosso trabalho remoto, realizamos também, com a ajuda da tecnologia, né, tabelas de atividades, para aqueles pais que estavam com dificuldade de acesso, poderem acompanhar as atividades, né? Enviamos também as tabelas, sugestões com links, para assistirem vídeos, histórias. Eu, particularmente, gosto muito de histórias, né? E no slide que vamos ver agora há pouco, vamos falar de uma história que escolhemos, né, que as crianças gostaram muito, né, e alcançamos um bom resultado
com essa história escolhida, né? Que desenvolvemos durante a aula remota. Gente, eu vou pedir desculpa, porque foram vocês que pediram para compartilhar o material aqui, né? Sim. Gente, se vocês não comentassem agora que vocês iam compartilhar o material, eu ia ficar esperando também. Eu ia falar, ué, cadê o material dela, gente? É aí que eu vou compartilhar. Vou pedir para vocês me darem um toque. Ele trava um pouquinho aqui nesse computador que eu tô, mas aí vocês me avisam. Tá aparecendo? Sim. Pode ser assim, meninas? Eu não vou conseguir colocar ele no modo apresentação. Dá para identificar? Dá para visualizar? Eu consigo visualizar, sim. A Vanusa consegue, a Isabela. Sim? Sim, Ótimo. consigo. Sim. Aí, se vocês quiserem que eu passe, vocês já podem me falar que eu passo, ok? Ok. Pode passar esse primeiro? Olha, eu vou falar um pouco sobre o tema, né? Que é o tema da Expo Criatividade, né? Gostamos tanto do tema que achamos importante deixar no projeto, né? É um tema encantador. Então, continuamos, né? Com esse tema, transversalidade da ciência, tecnologia e inovação para o planeta. Pode passar. Vamos lá. Introdução. Nos dias atuais, é impossível pensar o mundo sem tecnologia. E realmente, né? Do que seríamos de nós sem a tecnologia, sem a ciência, para descobrir, né? Técnicas, para descobrir fórmulas de medicamentos, né? E do que seria de nós, do pedagógico também, da educação, sem a tecnologia para realizar pesquisas, as descobertas, né? E a tecnologia nos ajudou muito durante a pandemia, né? Descobrimos habilidades, superamos desafios. A tecnologia e a ciência é impossível não vivermos sem elas, né? São ferramentas importantíssimas, porque por meio delas sempre estamos buscando algo novo, né? Buscando mais conhecimentos para levar o melhor, né? Para os nossos alunos e para a melhoria também da educação em si. Pode passar. Lembrando também que a gente utilizou bastante o Zap, né, para poder fazer a busca Sim. ativa. Foi através do Zap que a gente conseguiu chegar a ter nossas crianças e também ter as nossas devolutivas. Isso, porque alguns pais estavam com dificuldades, né, de acessar o link das aulas, então, bem lembrado, professora Vanusa, é isso mesmo. Fazíamos, sim, a busca ativa desses pais, saber como eles estavam, como as crianças estavam, né? Ainda fazemos, sim, né? Estamos com certeza, sempre e ainda fazemos essas buscas ativas. Vamos lá, os objetivos, né? O nosso objetivo neste projeto. Pode voltar? Desculpa, eu achei que vocês iam falar da próxima parte. Tudo bem. Vamos lá, o nosso projeto visou a importância da tecnologia para inovar os trabalhos pedagógicos, né? E durante a elaboração desse projeto, eu fiquei relembrando, né? Desde o meu primeiro vídeo, né, que eu gravei, até os últimos, de como eu evoluí, né? Como eu aprendi. Eu acredito que as outras meninas, também as professoras que estão aqui, que tiveram que passar por esse desafio, fizeram também essa análise, né, de como crescemos, de como aprendemos.
E fazemos um convite, né, para todos que possam visitar o site da escola e assistir os vídeos, não somente os nossos, né, que são 3 unidades, então são vários vídeos. Então, a gente achou injusto colocar um vídeo só, né, mas fica o convite para quem quiser visitar o site, né, visitar o Face da escola, os vídeos estão lá, são os vídeos, através deles que a gente conseguiu chegar até as crianças, né, e a gente procura sempre, ao pai que não tem acesso ao Facebook, a gente coloca o vídeo no Zap, que às vezes ele consegue assistir e nos dá essa devolutiva. Lembrando sempre que trabalhamos com creche e precisamos também do auxílio dos pais, que sem os pais, nessa fase, não teríamos essa devolutiva. Isso mesmo. Pode passar. Os desafios que encontramos, né? Utilizar o computador, fazer as tabelas de atividade, né? Tivemos que aprender muita coisa, manusear melhor o celular com relação editor de vídeos, videoaulas, tivemos que aprender de tudo um pouco, né? O meu maior desafio nesse tópico foi editar os vídeos. Para mim foi o maior desafio. Mas foi um desafio bom, aprendi muito. Sim. As outras meninas gostariam de falar alguma coisa sobre os desafios que encontraram também? Eu também tive bastante dificuldade, né, de editar os vídeos e de gravar também. Porque eu sou bastante falante, mas eu tenho bastante vergonha, né, por mais que fossem para as crianças. Só que eu também fiquei muito grata por ver pais me mandando mensagem falando: ai, a criança te viu no vídeo, tá com saudade. Então a gente fica bastante grata, aqueles pais que participam, né? Hoje a gente tem 2 crianças que são fiéis às aulas, que entram todos os dias e pedem para os pais: eu quero ver a tia Maiara, eu quero ver a tia Isabela. Então a gente fica muito feliz com a participação dos pais e de ter aprendido, por mais que foi difícil, ter aprendido um pouco da tecnologia, né? E foi muito bom poder manter, que a gente pôde se manter ao lado das crianças, né? Mesmo à distância. Então, foi um contato bom com eles, assim, mesmo remotamente. Foi muito legal. Pode passar. Neste slide, vamos apresentar um exemplo de uma atividade remota, né? Igual a Vanusa falou, a professora Vanusa falou, vocês podem acessar o Facebook do Núcleo Assistencial Anália Franco, lá vai estar todas as atividades que elaboramos para as crianças, né, da creche. E uma das atividades que escolhemos para apresentar aqui foi a história da bruxinha que voava numa escova de dente. Nessa história, na aula remota, nós falamos sobre a importância da boa alimentação, dos alimentos saudáveis, falamos sobre a importância da higiene bucal, e dentro dessa atividade trabalhamos o campo de experiência, o eu, o outro e o nós, e o objetivo era conhecer as necessidades humanas, entre elas as suas próprias e dos seres vivos. E dentro dessa atividade, trabalhamos com as crianças os alimentos que eram amigos dos dentes e inimigos dos dentes. Foi uma atividade que tivemos um bom retorno, não só nessa atividade, teve muitas outras. Não colocamos mais, porque ficamos pensando de tomar muito tempo, né? Sabemos que temos apenas 15 minutos para falarmos um pouco, mas essa atividade foi uma atividade muito importante, os pais gostaram muito, os alunos também. Então, falamos sobre a higiene bucal de uma forma lúdica, né? Por meio da história. Por meio da história, dá para trabalhar inúmeras coisas, né? Dá para trabalhar os números, as vogais, enfim. Então, foi esse o nosso projeto, espero que tenham gostado. Nós agradecemos imensamente, meninas, parabéns, Isabela, Maiara, Vanusa.
A gente fica muito feliz e é importante, acho que é importante quando vocês exemplificam uma atividade, né? Porque a gente sabe que não dá tempo de falar de todas, né? Mas é interessante quando vocês evidenciam uma característica do porquê que vocês trouxeram essa, né? Foi significativo, teve ótimas devolutivas, então, Sim. Ou seja, ultrapassou, a gente consegue avançar, né? Para a gente conseguir superar os nossos desafios, seja de gravar, seja de editar, enfim, para que a gente consiga atender o objetivo, para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo, né, maior, que é conseguir atingir as famílias, principalmente, para que, a partir delas, a gente também atinja as crianças, Sim. Principalmente da idade com que vocês trabalham. É um desafio imenso, né? Imenso. A gente perpassa pela tecnologia para poder perpassar pela família para, enfim, chegar nas crianças. Parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Espero que vocês continuem participando, tragam outras pessoas, colegas de outras escolas, de outras unidades. E aí eu dei aqui a sugestão de vocês compartilharem a página do Facebook, ou a página, né, o site que vocês comentaram, que tem mais sugestões de atividade, que aí a gente vai lá conhecer mais o trabalho de vocês. Ok. Com certeza. Faremos isso, então. Parabéns, meninas. Compartilhar, sim, com certeza. Parabéns, professoras. Eu só posso falar um pouquinho? Pode. Eu sou a diretora da unidade, né, unidade 1, né? Nós temos 3 unidades em Guarulhos. A unidade 1 é bem pequenininha, mas ela tem um coração muito grande, uma vontade muito grande de crescer. Eu quero parabenizar vocês, meninas, pela força, pela coragem, né, de estar aí, né? Saiu de um dia inteiro de trabalho e está disponibilizando alguns minutos aí de vocês para participar aí do projeto. Eu fico bem feliz pela associação, pelo trabalho de vocês e pelo convite, né, da Secretaria de Educação com as escolas parceiras. Eu acho que depois de 2016, somos bem reconhecidas aqui em Guarulhos. Eu acho que o nosso trabalho ele é valioso, né, para o município, e eu só tenho que agradecer mesmo, vocês e a Secretaria de Educação. Obrigada, viu, meninas? Um exemplo e uma alegria ter alguém da gestão aqui para acompanhar os professores. Parabéns para a escola, para as professoras e para a gestão. Pode deixar que eu vou levar o recado, tá, Ana Maria? Ah, tá bom. Tchau, tchau. Beijo, viu? Beijos, pessoal. Vamos continuar aqui assistindo. Tá bom, obrigada. Ademilson, você quer chamar o próximo grupo? Tá com o microfone fechado, Ade. Brigando aqui com ele. Foi agora? Meninas, boa noite, né? A todos aí, parabéns para quem já apresentou aqui até agora. E eu chamo a EPG Olavo Bilac, reconhecendo os povos originários. Com a professora, só confirmar aqui que foi aqui da duplicidade. Aline, Marcele, Ana Maria. Por favor, sinta-se à vontade para expor o trabalho de vocês. Bom, começar me apresentando as colegas que estão comigo hoje aqui, né? Eu sou a Aline, eu sou a coordenadora lá no Olavo Bilac. E hoje eu tenho aqui como as minhas companheiras de dia a dia, de luta, a professora Ana Maria. Meninas, se vocês quiserem abrir a câmera para eles verem vocês, então tem a professora Ana Maria, a professora Catarina, a professora Juliana. Boa noite. E a professora Lucimara. Nosso grupo, como vocês viram, é um pouquinho numeroso, né? Então, pela questão ali do tempo, nós organizamos a nossa fala
e tentamos dividir para que não ultrapasse, né, os 15 minutos. Primeira coisa que eu acho que todos nós aqui passamos foi pensar a respeito do tema. E nos questionarmos se o nosso trabalho realmente tinha a ver, se valia a pena compartilhar, apresentar, se estava dentro do contexto. E como vocês puderam ali observar pelo título, é um tema bastante específico, né? A gente vem falando ali sobre os povos originários, mais conhecido como indígenas. E a gente trata a questão do reconhecendo, justamente no sentido de reconhecer a partir de um novo olhar, né? Conhecer de fato os povos originários, sem a questão, né, estereotipada, enfim, e reconhecer também os seus valores, as suas culturas, enfim. E aí, quando a gente pensa lá no tema, que fala sobre a transversalidade da ciência, da tecnologia e as inovações para o planeta, não sei se alcançamos inovações para o planeta. Acho que talvez não, mas sem dúvida chegamos e alcançamos inovações para a escola. Fizemos a diferença ali na vida da nossa comunidade. Então, eu me arrisco a dizer que se nós inovamos no nosso ambiente, na nossa comunidade, na nossa escola, demos sim um grande passo para a inovação aí no planeta. E aí a gente vai falar aqui ao longo do projeto como que se deu, então, esses instrumentos tecnológicos, como que eles nos auxiliaram aí nessa prática. Mas só para contextualizar, então, por que falar sobre os povos originários, né? Já é de conhecimento, né? Acho que da maioria. Nós temos a Lei 11.645, lá de 2008, que tornou obrigatório, né, trabalhar a questão dos povos originários dentro da escola. E, de certa forma, esse trabalho já é feito há algum tempo. A questão é como ele é feito. Nós temos na nossa rede uma publicação, Precisamos Falar Sobre. Um dos fascículos desse Precisamos Falar Sobre, ele trata justamente da questão dos povos originários. E lá, quando fala sobre como trabalhar, né, como tem que ser feito esse trabalho, ele traz a questão de nós reconhecermos os direitos fundamentais dos povos indígenas, e dentre esses direitos, o principal é a recuperação histórica e cultural das visões distorcidas que já são feitas aí há mais de 4 séculos. E aí, como que a gente faz isso? Nós, enquanto grupo, entendemos que o primeiro passo e a base para tudo isso é a formação. A formação em horário de trabalho, por que não? Seja no SEMEAD, nos cursos do AVA, né, nos webinários e na hora atividade. Entendemos que a gente só trabalha, a gente só amplia aquilo que nós temos conhecimento. Então, não adianta nós esperarmos que um determinado tema vai ter uma nova abordagem ou vai seguir por um caminho diferente se a gente não dispõe ali, não disponibiliza esse momento de estudo, de conhecimento. Nós temos ali na escola, eu, na verdade, me considero muito abençoada, porque eu tenho uma equipe muito boa e muito aberta às novas possibilidades, porque vocês sabem que o novo, ele assusta. O novo nem sempre é fácil. A gente passa anos ali, eu tenho professoras que já estão no magistério há 20, 25 anos e tem uma grande bagagem. Então, você, de repente, chegar e falar assim, olha, sabe os índios? Então, eles não são índios, eles são indígenas. Lembra aquele cocária, aquele rosto pintado? Então, a gente não pode fazer isso não é trabalhar a questão dos indígenas. E aí é o que vem a grande questão, né? A gente fala muito não pode, não faz, não é assim, não é assado, mas e aí? O que se fazer então? O que pode ser feito? E aí eu acho que nesse sentido, a coordenação, né, que eu acho que quem está mais próximo dos professores tem um grande papel de promover reflexões, né, e buscar respostas juntos, né, porque só falar que não pode é fácil, então me fala o que a gente vai fazer, por qual caminho nós vamos seguir. Então, nesse sentido, eu sinto que nós somos um grupo muito abençoado, porque a gente caminha muito junto.
E aí, o nosso projeto, ele tem várias etapas, e as meninas vão falar um pouquinho mais com vocês sobre eles, mas ele começou basicamente nisso, na formação. Nós tivemos formação em atividade, nós tivemos formação integrada com outras escolas, né? O papel do DOEP foi fundamental, porque quando o DOEP ele traz essa questão, né, à luz, então dá foco, fala, olha, vamos falar sobre, e organiza de repente um webinário, mobiliza uma equipe para falar sobre isso, e também está promovendo reflexões e trazendo essa temática à tona, né? Então acho que é todo um conjunto. E aí, pensando lá nas primeiras etapas do projeto, considerando, né, o protagonismo do aluno e tudo mais, a primeira etapa em sala de aula com os alunos foi o levantamento prévio do conhecimento que eles tinham em relação a essa temática, né? Nós trabalhamos com alunos do estágio 1 e estágio 2, 4 e 5 anos, e o projeto foi feito com o estágio 1 e o estágio 2. E aí, dentro dessas rodas de conversa, surgiram, na maioria do estágio 2, as questões estereotipadas que a gente já conhece de índio. Os indígenas, eles moram na floresta, eles andam pelado, eles caçam para comer, e era basicamente isso aí que foi das crianças. Já no estágio 1, pouco ou quase nada surgiu, né? As crianças não sabiam muito o que falar sobre o tema, e aí a gente passa então para a segunda etapa do projeto, né? Pensando novamente no protagonismo das crianças, nas metodologias ativas, e a gente passa então para uma pesquisa de campo, né? Pedimos para as crianças pesquisarem lá no local de vivência delas sobre os indígenas, o que elas conheciam. E aí, nesse momento, o nosso relacionamento mais estreito com as famílias nos ajuda bastante. Porque a gente fala com as crianças, mas a gente sabe que algumas podem esquecer, não vai chegar em casa, não vai saber como explicar. E a gente tem um contato muito próximo com os pais por meio dos grupos de WhatsApp. Então, paralelo a isso, as professoras já enviaram um comunicado explicando o que estava acontecendo, qual era o movimento, e pedindo ali a participação deles. E é interessante, né, nesse momento, que uma das professoras, depois ela pode até falar melhor sobre isso, ela relatou um incômodo em começar o projeto dessa forma, né? Mas como assim? Começar sem falar nada para as crianças? Porque, em geral, a gente traz o tema, explica sobre, e dadamente já seguir com 2 atividades, digamos assim, que você não falou, né? Que você não trouxe, que você sabia de conhecimento. Então, ela falou que foi desafiador. E me orgulha muito, né, saber que teve essa visão, que foi um desafio, mas que não foi uma coisa que paralisou. A gente fala muito sobre isso, né? A gente fala muito do protagonismo do aluno. Mas o fato é que a gente, há muito tempo, vem do protagonismo do professor, né? Do processo de ensinagem. O professor ensina e o aluno aprende. E aí mudar um pouco essa visão, mudar um pouco essa prática, nem sempre é fácil, requer mesmo desafio, requer reflexão, porque você está acostumado a fazer de um jeito e você vai fazer completamente diferente. E aí você descobre que mesmo com tudo isso, que mesmo com esse desafio, mesmo com esse incômodo, tem um jeito diferente de fazer as coisas e que dá certo, e que pode ser muito produtivo. Ju, quer continuar falando aí da próxima etapa? Vocês estão me ouvindo? Bem baixinho. E agora? Baixo? Dá para ouvir bem ou não? Bom, Sim. então eu vou continuar falando sobre o parcial, né, desse projeto. Inclusive, a professora que a Aline mencionou foi eu. Foi muito, assim, diferente a gente chegar para as crianças e perguntar para elas e ouvir elas falando aquelas coisas, né, e a gente não queria dar uma resposta certa, né, a gente queria ouvir tudo que eles tinham para falar, a gente queria ouvir o que eles iam trazer de casa. E aquilo para mim foi angustiante, porque eu queria falar, não, mas o índio não é mais, a gente chama agora de indígena, agora os indígenas eles estão com a gente, eles moram aqui do nosso lado, eles frequentam a nossa escola também, e foi para mim muito angustiante mesmo ficar quieta,
Por que que a gente ficou quieta, né? Porque a gente tinha uma interação síncrona para fazer com pessoas indígenas mesmo, que ninguém melhor do que eles para poder falar sobre eles mesmos, né? Nós temos uma aluna indígena na escola, nós temos mais de uma agora, porque teve nessa interação mais 2 outras se descobriram indígenas, mais 2 outras famílias. Mas até então a gente tinha uma criança, né, que a gente sabia que era de família indígena, e a avó dela, né, a nossa coordenadora conversou com a gente resolveu convidá-la para uma interação com as crianças, e ela prontamente aceitou o convite e convidou mais outras 2 pessoas, né, então a avó da aluna Sofia, que é da etnia Pancararu, a dona Vilaneide, da etnia Chucuru, e o Pedro, da etnia Pancararé. Eles participaram de uma interação com a gente, com as crianças, pelo Teams, num horário de aula, no período da manhã, e assim, foi muito bom, foi a melhor parte, porque uma das coisas que meus alunos falaram, quando eu contei para eles que a gente ia conversar, né, com pessoas indígenas, eles falaram assim, mas como? Ah, como? Pelo celular, né, igual a gente conversa, igual a professora manda a lição, mas o celular dele é de folha? Então, assim, foi muito engraçado, né, ouvir essas coisas, e foi muito bom as crianças poderem ver que eles são reais, que eles não são personagens folclóricos, que eles são gente como a gente. E a gente percebeu uma grande diferença. Por conta da pandemia, a gente tem um rodízio na escola, né? Então, tem as crianças que vão na segunda e na quarta, e tem as crianças que vão na terça e na quinta. E a interação foi numa quinta-feira. E a gente percebeu a diferença que ficou para essas crianças. As crianças que vivenciaram essa interação, que participaram daquela conversa, elas sabem até hoje, se a gente falar índio na sala, elas corrigem a gente e falam indígena. Hoje mesmo, um aluno meu estava lembrando que eu tinha comentado com ele que o nome da minha gata é um nome que vem do Tupi. Então, assim, foi outra vivência, né? Infelizmente, para a turma verde, que foi convidada, a turma verde é a turma da segunda e da quarta. Para essa turma, a gente convidou os pais, com certeza, para participarem da interação de casa, mas eles não participaram. E aí a gente percebe o quanto ficou distante para eles, né? Eu não sei se faltou alguma coisa, Aline, que eu queria falar para a professora Isabelle da apresentação anterior, que não adianta estar começando agora e achar que quando tiver 18 anos de sala de aula, o nervoso vai passar, porque não vai, tá bom? Ana? Bom, em busca toda essa nossa pesquisa, nós fomos pesquisar as brincadeiras indígenas, que afinal de contas é brincando que se aprende, né? Então, por conta também do distanciamento, então nós escolhemos 3 brincadeiras para fazer com as crianças que não tivessem a necessidade de estar muito próximos, ou que não se tocassem tanto. Então, nós fizemos o cabo de guerra, que todo mundo conhece, e aí utilizamos aquela corda que é individual e fizemos 2 crianças de cada vez, né, para não fazer aquela corda grande, várias crianças, para elas não ficarem muito próximas, então fizemos 1 de cada vez. Aliás, 2 crianças por vez. Fizemos uma brincadeira que foi a campeã de audiência, chama Gavião e Passarinho, que é um pega-pega, porém é um pouco diferente. É desenhado uma árvore no chão e tem que ter um galho para cada criança. Para cada criança. E uma criança apenas vai ser um pegador, que vai ser o gavião. Então, quando a gente dava o comando, as crianças que eram os passarinhos deveriam assoviar, cantar, bater asas, sair do seu ninho, do seu galho, e o gavião ia tentar pegar uma delas. O objetivo nessa brincadeira é ficar apenas uma criança. As outras vão saindo fora, mas como as crianças menores, a gente quer a interação deles o tempo todo, então nós fizemos diferente, ninguém saía da brincadeira. O que nós fazíamos era a criança que foi pega se tornar o gavião.
E assim todas continuaram participando. E a última brincadeira era a corrida do Saci, que é uma brincadeira que eu acho que a gente até já fazia. Coloca-se uma marca de saída, uma marca de chegada, e aí tem que correr com um pé só. Se pisar os dois no chão, então sai fora da brincadeira, ou a gente começa de novo, mas enfim. E aí quem chegar primeiro ganha. Enfim. Então foram essas brincadeiras e com certeza esse gavião e passarinho todos os dias eles pedem para brincar novamente. Aline, finalizando, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer falar sobre a pintura com tinta natural? Eu sigo por verdade. Aqui. Olha, estava esquecendo, gente. Sou eu mesma. Nós trouxemos, uma professora conseguiu o urucum, levou para a sala de aula, e para eles vivenciarem, então nós demos o grãozinho de urucum, que eles todos puderam tocar, e eles perceberam também que mesmo pegando o grãozinho e riscando, já dava para fazer um desenho. Mas o nosso objetivo era trabalhar como os indígenas fazem suas pinturas. Então, esse urucum, nós levamos um pilãozinho, maceramos um pouco com óleo de cozinha, normal, só o urucum e o óleo, e aí obtivemos a tinta e eles fizeram desenhos, como toda a temática era indígena, então eles fizeram os desenhos voltados para a temática indígena, com o óleo, com o extrato lá do urucum, a tinta do urucum. E eles adoraram. Foi outra coisa que realmente chamou a atenção. Posso falar uma coisinha, Aline? É importante destacar que, assim, até o Pedro, da etnia Pancararé, ele falou pra gente, né, que eles fazem a pintura com urucum puro, sem óleo, sem nada. Mas o nosso urucum já estava um pouquinho seco, então a gente precisou misturar com óleo para poder extrair a tinta. Era isso que eu queria falar só. Ai, vocês entendem quando eu falo que eu morro de orgulho dessas professoras? Porque você pensa, ir atrás de urucum, se propor a trazer toda essa vivência para as crianças, né? Eu acho que pintar com giz de cera, com lápis, com tinta, tudo tem seu valor. Mas quando a gente, de uma forma contextualizada, promove experiências significativas, porque como a professora Juliana falou, ainda hoje as crianças têm referências, né, do que foi trabalhado. Eu acho que é muito importante quando a gente consegue fazer com que a criança internalize o conhecimento e faça relação com as suas vivências, que ela de repente escute e fala, nossa, mas esse nome é tupi. Sim, uma criança de 5, 6 anos fazendo esse tipo de relação a partir do que foi trabalhado em sala de aula, né? E aí a gente vem muito com essa questão da tecnologia. Olha, se falassem pra gente lá em 2019 que a gente estaria fazendo live, promovendo isso em sala de aula, mentira, falar que era coisa do desenho dos Jetsons, a gente não acreditaria. No entanto, acontece. E a gente não faz live, né, pouca coisa não, a gente faz live com indígena, porque imagina, indígena, como a aluna da Juliana falou, mas eles usam celular de folha, né? Então, assim, foi muito legal. Outra coisa também, né, eu já tive a oportunidade, na minha adolescência, de visitar uma aldeia indígena, mas poucas pessoas têm essa possibilidade. Na pandemia, praticamente impossível fazer isso com as crianças. Ainda por meio da tecnologia, nós conseguimos fazer o tour virtual lá na aldeia 360, que era um material que estava disponível, né, no site da Secretaria da Educação, riquíssimo, assim, que você se sente dentro de uma aldeia mesmo, muito detalhado e que a gente conseguiu explorar, né, são coisas que estão à nossa volta e que a gente vai explorando. E só para fechar, que permeou e fez parte de todo o projeto, a questão das histórias, né, da literatura, não poderia ficar de fora, então durante todo o projeto foram selecionados materiais relacionados ao tema, cuidadosamente selecionados para que não trouxessem nenhuma informação, imagem ou nada estereotipado. Afinal, a questão era desconstruir e reconhecer os povos originários.
Infelizmente, o nosso tempo é curto, então não daria para falar tudo o que aconteceu aí ao longo de todo esse processo em 15 minutos, mas eu acho que a gente termina muito feliz e satisfeita, sabendo que os objetivos foram alcançados, sabendo que nós demos mais um passo, né, em relação à valorização dos alunos, ao protagonismo, ao nosso próprio trabalho, né, em como nós estamos vendo as coisas, como nós estamos nos posicionando diante de tudo que está acontecendo. E só para encerrar, eu vou passar um vídeo rapidinho para vocês, 1 minutinho, com algumas fotos, né, do que foi acontecendo aí ao longo do projeto. Aline, quando vocês realizaram esse projeto? Nós começamos as formações em final de julho, e aí iniciamos ali em agosto e fomos até começo da segunda semana de setembro. Ok, ok. Acho que era isso, gente, da nossa parte. Muito obrigada pela oportunidade de compartilhar um pouquinho do nosso trabalho. Riquíssimo. Todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai aqui ressignificando a sua, eu imagino, né, a visão sobre a possibilidade de inovar, né, de pensar em tecnologia, em ciência, em conhecimento. E isso é inegável, é o que, né, que vocês colocaram ali com uma citação, é do André Krenar, né, se não me engano, que, gente, se a gente não tiver espaço nesse mundo, nesse planeta, para os povos originários, que foi quem nos trouxe até aqui, né, e quem luta ainda para nos fazer manter um pouquinho do que existe nesse planeta, não tem tecnologia ou inovação que dê conta. Parabéns pelo trabalho, viu? Gente, por conta do horário, eu vou ficar quietinho aqui e o AD vai chamar a última apresentação. Nossa próxima e última apresentação da EPG João Guimarães Rosa, materiais não estruturados aliado às tecnologias, com a nossa Elizabeth Rodas. Oi, pessoal, obrigada, Dê. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, mas eu vou acabar olhando para pontos diferentes, porque eu estou com o celular, meu computador aqui de casa não tem CAM, então vocês me verem olhando para diferentes espaços, é por conta disso. Tá, eu vou compartilhar aqui. Enquanto isso, eu, mais uma vez, parabenizo os trabalhos, cada atividade linda, como nossa rede ela é incrível. Eu me sinto honrada de fazer parte disso tudo, sabe? Vocês são inspiração de verdade. Obrigada. Então tá aqui. Vamos compartilhar a tela. Tá indo?
Acho que tá, Betinha. Tá. Foi. Legal. Então, pessoal, eu convido vocês, então, para apreciar um pouquinho desse projeto, que é materiais não estruturados, aliados, então, às tecnologias. Eu sou a professora Beth Rodas, professora de Educação Infantil e Arte Educadora, e eu estou fazendo parte da equipe do João Guimarães Rosa. Muito orgulho de fazer parte dessa equipe lá. E aí, então, eu vou fazer uma citação para vocês de Manuel de Barros, que é muito significativa para mim, que é o desinventar objetos. O pente. Por exemplo, dar ao pente funções de não pentear. Que ele fique à disposição de ser uma begônia ou então uma gravanha, se tornar apenas um graveto. Lindo, não é? Olha esse ressignificado. Fala para mim, faz sentido, não faz? E nós da creche, principalmente, vemos nos brinquedos não estruturados a importância no desenvolvimento da criança. Esse material que não é pronto, que precisa, sabe, da imaginação, da criatividade, que precisa, sabe, de uma organização. Ela precisa pensar o que ela vai fazer com uma tampa, sabe, o sentir, né? Porque é muito importante o material físico na educação infantil. E além dos sentidos, da criatividade, da memória, que é explorado ali no desenvolvimento na educação infantil, nós temos isso, né, o material não estruturado, e aí a gente parou para pensar como fazer isso à distância. Como que a gente vai estimular, né, tantas emoções, tantos significados, com materiais que às vezes são jogados no lixo à distância. E agora? E aí, então, a gente teve que planejar. A gente teve que olhar para o QSN, né, com esse olhar de ensino remoto, e como atingir as famílias. E deu certo. Nós começamos a criar vídeos e pedir para as famílias guardarem ali o rolinho de papel higiênico que acabou para a criança utilizar, e nós tivemos retorno. Foi muito interessante. Vamos, computador. Travou? Travou para vocês também? Que tecnologia bonita. Vamos, computador. Aqui. Aqui, ó, um outro pedacinho do nosso planejamento, e na educação infantil nós trabalhamos em pares, né? Essa que está pulando na amarelinha ali é a professora Reis. Ela fez muito parte disso tudo aqui que eu estou falando com vocês. A gente teve que ensinar a amarelinha de forma virtual. A gente teve que criar um vídeo sobre como é a amarelinha, descrever o passo a passo de uma amarelinha, mostrar o significado de estar ensinando, o objetivo. Qual é o objetivo de se ensinar a amarelinha para a criança que está lá em casa? Né? Isso tem que fazer sentido para os pais também, né? Não só para nós e para as crianças. E aí a gente começou a mostrar para os pais, para as famílias, sabe aquela caixa de papelão que está lá no seu quintal, que você não utiliza mais? Então, ela pode tornar um brinquedo, né? Ela pode ser um momento de interação, e assim foi fazendo sentido. A gente pediu até para os pais olharem para eles enquanto criança, o que eles faziam, o que eles brincavam, né? Essa aqui é uma imagem da creche, quando a gente podia fazer isso, né, no presencial. Então, aqui já é num quintal de casa, uma criança explorando com uma caixa e uma caneta. E aí, o interessante, o legal, é que os saberes em casa, a secretaria, a rede, ela vinha e conversava junto, sabe? Lá também estava sendo pedido isso, esse diálogo com material não estruturado, que a gente tanto falava, vinha de encontro, né? Então, nosso obrigado aí, os saberes em casa, até também a revista, que vem de subsídio, assim, para nós, professores, estudarmos para a gestão.
lá também tinha, sabe, um respaldo. Isso é importante e significativo. E agora, a Expo, né? Aonde que entra a Expo aí? Quando o tema, a transversalidade da ciência, da tecnologia, inovações para o planeta, sabe, a gente acha que não vai fazer mudança no planeta, por enquanto, mas se a gente fizer a nossa parte, se a gente mudar o olhar de quem está à nossa volta, né, isso já vai ser muito importante para o planeta vai agradecer de alguma forma, né? Então, usando materiais acessíveis, que iriam ali para o lixo, transformando espaços comuns em extraordinário, sabe, como dentro de uma caixa de papelão. Essa criatividade, essa expressão pessoal que é possível, né, tem essa possibilidade de se olhar através de um cano de rolinho, sabe, e ver um mundo diferente, um planeta diferente. E também nós tivemos a contribuição aí de uma forma diferente da contação de histórias, né? Esse jogo simbólico, e me remeteu lá quando eu assistia Rá-Tim-Bum na minha infância, sabe? Quando essa moça que eu trouxe a foto, eu não me recordo o nome dela, mas ela fazia eu entrar na história através de objetos que eram diferentes, que às vezes estavam do lado da gente aqui em casa. E aí, então, resolvemos contar histórias de forma diferente. Essa aqui foram a história dos 3 porquinhos. Esses 3 potinhos de iogurte eram os 3 porquinhos da história. E eles criaram movimentos, eles foram gerando interação. Essas são as casas dos 3 porquinhos. Esse isopor era de palha, a outra caixinha já era casa de madeira, e aquele grandão, bonito assim, aquele pote era casa de tijolos. O lobo mau, uma hora foi o desodorante, outra hora foi o shampoo, e assim a imaginação, a criatividade foi fluindo, fomos gravando vídeos, nos tornando youtubers, e a gente foi chegando de formas diferentes e utilizando a tecnologia e o material não estruturado, a gente foi chegando na casa dos nossos alunos. E o mão na massa, que faz meu coração bater mais forte. Vamos analisar essa frase junto comigo, o mão na massa. Então, uma das coisas mais importantes do mão na massa é fazer com que o professor preste atenção mais no processo do que no produto, no fazer, né? Que a mudança de paradigmas daquela educação tradicional que visava só a prova, o produto final, não. Mesmo na educação infantil, não é importante ali o professor dar um objeto pronto para a criança, não, o deixar fazer, construir, né? Então, nós estamos olhando para o processo, que o quão importante há nisso, né? E aí a gente teve a oportunidade de fazer alguns vídeos de construção mão na massa também, teve videoaula confeccionando brinquedo, com papelão, com rolinho, com materiais de baixo custo ou de custo nenhum, né? Isso aí são imagens da internet, mas que a gente vê crianças utilizando coisas que iam ser descartadas, né? E se transformando. Parece que eles estão curtindo, não parece? Rolinho de papel higiênico, de papel toalha. Gente, que versatilidade. Eu amo esses rolinhos. Olha, se eu tiver no banheiro, aquele rolinho parar na minha mão, eu guardo. Independente do banheiro que eu tiver. Se eu tiver no banheiro do shopping, eu ponho na bolsa. Se eu tiver no banheiro de casa, se eu tiver na escola. As tias lá da escola já guardam o rolinho para mim. A gente vai conhecendo os nossos pessoais, né, que estão perto da gente. Olha aí, esse rolinho, ele se transformou numa luminária. Com o celular, sabe? A gente pode brincar, e a gente fez vídeos, deu certo, fizeram em casa. E aí a gente aproveitou para pedir para usarem não só o material, mas brincar com as sombras, com as mãos. E esse daqui, ó, são retornos dos nossos alunos, tem aí o nome deles, que foram citados aí. E aí, então, a gente percebe
a intencionalidade, né? No criar, no brincar, com formas diferentes de organizar o espaço. E aqui, ó, olha que legal recepcionar nossos alunos assim na creche. Fala. E você vê os olhos deles brilhar, você não saber para onde eles não sabem para onde vão. E é importante, é muito importante a gente despertar, organizar o espaço antes de receber, fazer essa surpresa para os nossos pequenos. Olha aí, usar materiais naturais também, sabe? Essa exploração, como trouxe as colegas, né, que contemplaram os indígenas, sabe, do manusear coisas naturais, né? Tem estudiosos que apoiam. A própria secretaria fez recentemente uma formação com a gente, trazendo, né, nos inspirando a trazer materiais naturais para a escola, para a sala de aula. Nós estamos aprendendo bastante com a equipe de educação infantil lá do DOEP. Isso aí, ó, são as professoras virando youtuber. Querendo ou não, a gente está ali, ó, está na internet. E a gente foi brincando, trazendo, sabe, nos adaptando para o ensino remoto, estimulando as famílias, convidando-as a participar nessa reciclagem, nesse reutilizar. E não só, né, ai, acabou o rolinho ali, vou brincar. Não, e aqueles pedaços de tecido que estão ali jogados, sabe? Eles podem criar vida, né? E pode estimular o manusear as crianças de diferentes formas. Lá no João Guimarães Rosa, a gente tem caixa de tecidos, a gente usa isso funciona assim na nossa prática lá, né? As professoras da creche do Guimarães, elas confeccionam muito materiais, sabe? A cozinha fez ovo, então vamos pegar as caixas de ovo para fazer, para pintar, para trabalhar cores. A cozinha, recebeu maçã, então vamos pegar aquelas bandejas de maçã, o que a gente vai criar? Olha, teve Danone, uhul! Não só o sabor do Danone, mas vai sobrar os potinhos para a gente brincar de alguma coisa, para estimular os pequenos. Então, às vezes, a gente disponibiliza para eles criarem sozinho, outrora a gente cria e tem uma intencionalidade, é dirigido, sabe, o desenvolvimento ali. Olha só essa coordenação motora, uma fita que não foi mais utilizada, e os rolinhos. Tá vendo esse movimento de coordenação motora fina, de pinça aí que está sendo trabalhada? Então, essas coisas eram trabalhadas na escola, ainda foram estimuladas em casa. Então, ampliou um pouco o leque, a mente dos pais também, das famílias, né, das mães, das avós. O papelão. Eu e o papelão. Nós e o papelão agora, né? Olha só essa caixa aí, nessas descobertas, né? A gente pediu para que os pais fizessem isso, os áudios foram interessantes. Aqui não dá, gente, para trazer tudo assim em 15 minutos. Eu sou faladeira, também não ia... Mas eu trouxe bastante contribuição. Essa caixa aqui, né, iluminada, um pisca-pisca, sabe aquele do Natal? Também a gente, né, essas imagens aqui ainda não são do físico, ainda não é uma devolutiva, mas são coisas que nós estamos no planejamento já para dezembro aí, né? Então, os piscas-piscas não estarão nas árvores, estarão na caixa de papelão. E também tem a caixa de tesouros do Montessori, né, que são materiais que foi citado na formação do DOEP para a educação infantil e que a gente também está repassando essa informação para as famílias, para quem está em casa, para que façam também, sabe? Do 0 aos 5 anos é muito importante, sabe? Esse manuseio, estimulação do tato, de todos os sentidos. E aí, por que tudo isso, gente? Por que brincar de encaixar um material no outro, né? Será que a gente está trabalhando esse pensar da criança, esse ser criativo, essa resolução do problema? Vocês acham que essas moças aí, elas foram bem estimuladas na educação infantil? O que vocês acham? Eu trouxe essa foto aí para brincar, eu achei mó barato, assim, eu brinco, isso daí não teve educação infantil, não.
E aí a gente tem sempre que fazer uma autoavaliação, né? E essa foto aí eu sou suspeita, e acho que alguém aí mais vai reconhecer, né? Se explorar através da observação, da escuta cuidadosa, né? Onde a gente pode enxergar as crianças para que elas sejam protagonistas, né? E saber que para observar atenta as crianças, elas dizem muito, né? Então, no fazer, no desenvolvimento. E aí, eu acho que não dá mais tempo, né, de falar mais nada. Todo mundo aqui conhece Malaguzzi e as linguagens, e fica para a próxima. Aqui, eu acho que pelo horário nós já nos estendemos bastante, né? Gente, então todos nós somos criativos de diferentes formas. Muito do que eu trouxe aqui hoje, eu fui inspirada pela Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, pela Paula, pela Demils, pelo Alex, pela Renata, pessoas que são muito significativas, que eu amo. Se eu começar a falar deles, eu vou me emocionar. Então, eles sabem da minha consideração. Obrigada, gente, pelo espaço. Obrigado, obrigado. Parabéns, Beth. Tô aqui, Parabéns. ó, fazendo plateia. Parabéns pelo trabalho. Pessoal, que pena. Obrigada, minha coordenadora, Ellen, por estar aqui com a gente. Ellen está aí, Ellen maravilhosa. E eu também, meus votos para a diretora que estava aqui com a gente, a participação da gestão, esse apoio é super importante. A gente se sente, assim, mais forte quando a gente tem pessoas que nos apoiam. Obrigada de verdade. Nós que agradecemos imensamente. Eu vou passar a palavra para o AD, então, e aí em seguida a gente finaliza. Infelizmente. Não, eu só queria agradecer. Foram trabalhos belíssimos, muitas ideias, né? E o pessoal fala que não é tecnológico, e olha, tecnologia reinou aqui hoje. Quero agradecer, né? Os comentários que eu gostaria de fazer, vocês responderam na apresentação de vocês. E eu fiquei muito feliz aí com a nossa apresentação de trabalhos dessa noite. Muito obrigado a todos. Paula? Pessoal, queria agradecer também imensamente. Acho que a gente teria várias reflexões para fazer, né? De cada um dos trabalhos. Bom, acho que primeiro agradecer a Betinha, você mora aqui no nosso coração, parabéns também pelo seu trabalho. Eu acho que passando de maneira muito breve, alguns comentários assim que eu poderia fazer só para não passar em branco, é que eu acho que a Beth finaliza aí trazendo essa reflexão e ampliando a nossa, né, percepção do que é tecnologia, que ela não é só a digital, né, principalmente quando a gente fala dos menores, mas não só, né, do quanto a gente tem que ampliar a nossa percepção do que é tecnologia e do quanto que isso nos possibilita criar, imaginar, significar, transformar. Isso é muito importante. A equipe do Olavo Bilac traz com muita clareza o quanto que a gente não precisa ter limites, né, para imaginar, para inovar e para ressignificar todos os nossos sentidos e inúmeras das nossas percepções, e principalmente os nossos estereótipos, né, gente? Assim, é fundamental a gente continuar nesse processo de ensino-aprendizagem contínua, eterna. E daí o destaque, né, claro, e puxar a sardinha para a formação continuada, é algo tão importante e necessário. Eu acho que para além, como um todo, né, que perpassa todos os trabalhos, é pensar o quanto que a tecnologia ela é um meio para a gente conseguir atingir os nossos objetivos e que a gente vai ter desafios, né, como bem ressaltou a equipe lá do núcleo assistencial do Anália Franco. Eu não estou errando o nome da escola, não, né? Tá certo. E aí, para além de destacar a importância e a alegria de receber uma escola que não é apenas, né, da rede própria, né? A gente está muito feliz com a participação de vocês, espera contar com a presença de vocês sempre.
Eu acho que as meninas destacaram, né? E acho que é engraçado que muitas vezes a gente escuta, e eu escuto muito isso de vocês, professoras, do quanto é um trabalho simples, né? A Jaqueline começou aí no trabalho simples, eu já marquei aqui. Não é um trabalho simples. É riquíssimo, é grandioso, e pensar nesses processos também é importante para que a gente, a todo momento, esteja se revendo, esteja conhecendo novas, e esteja pensando também sobre processos, e isso também é tecnologia, tá? Tecnologia não é só a ferramenta, seja ela digital ou seja ela analógica. Tecnologia é pensar também em processos. Como que a gente melhora esse processo? Qual é o desafio que a gente encontrou? Como que a gente vai encontrar uma saída? Como que a gente inova nesse contexto? E por aí vai, tá bom? Se a gente pensar que tecnologia é algo criado pelo ser humano para ampliar a sua possibilidade de ser e estar nesse mundo, e transformar e recriar, a gente consegue perceber o quanto que todos dialogam, né, com o tema da Semana do Conhecimento. E uma de vocês comentou, acho que foi o pessoal do Olavo Bilac que comentou, o quanto a gente para, né, para pensar no tema. Nossa, mas será que tem relação, né? E se a gente for parar para pensar que a Semana do Conhecimento, que é o quê? Produzir e compartilhar conhecimento, que é mais do que a gente está fazendo aqui, né? Só destacar também que a professora Luciane também destacou algo muito importante, né? De que ela prefere tanto pensar em outras linguagens, né? E trazer, incorporar isso na prática dela, quanto produzir conteúdos e não só apenas selecionar, né? Eu acho que são duas aprendizagens importantíssimas para a gente, né? Que é tanto pensar em como que a gente faz para, em meio a tanta coisa que a gente tem disponível, pensar no nosso intuito, pensar nos nossos objetivos e dizer, tá, qual é o trabalho de curadoria que eu faço em meio a tudo isso para eu conseguir, de fato, atingir de maneira mais efetiva o objetivo. E também pensar no trabalho de como é que eu vou fazer para produzir isso daqui, quais tipos de conhecimentos que eu vou mobilizar para poder produzir isso, também a partir dos meus conhecimentos e a partir dos elementos que eu tenho da minha realidade, eu consiga atingir de maneira mais efetiva os meus educando, a minha turma, enfim, me atingindo os objetivos. É isso, gente, assim, eu peço desculpas, eu queria ouvir mais vocês, eu queria, enfim, fazer perguntas, eu queria que a gente pudesse ter mais tempo. Agradeço imensamente. Pode seguir conversando. Lembre-se que a gente lá no portal da Cienforme tem uma parte, uma seção específica de compartilhamento de práticas, tá? Quem quiser aproveitar que vocês já escreveram esse projeto, enviar, né? Solicita lá no grupo, eu posso enviar um formulário, e aí a gente consegue fazer algumas adaptações, porque o projeto para Semana do Conhecimento é um trabalho específico, e aí para a gente publicar essa experiência que vocês tiveram e já organizaram, enfim, escreveram, para a gente colocar lá no portal, né? Tem ali algumas exigênciazinhas, mas em geral, né, são questões que, partindo de um trabalho que já está pronto, ele contribui, ele facilita, né? E é isso. Muito parabéns. E é isso. A gente, algumas de vocês comentaram, né, o quanto que a gente faz para poder contribuir para a melhoria desse planeta. Eu acho que a gente exemplos de práticas que realmente estão fazendo diferenças locais, né? E no âmbito mais micro, mas é a partir dessas que eu acredito que a gente vai conseguir pensar em melhorar com tecnologia, com inovação, com diálogo, com troca, né? Para pensar num planeta melhor, tá bom? Boa noite, pessoal. Eu vou parar a gravação, então, agora. Boa noite, pessoal. Lembrando que sexta-feira tem a mesa, tá? Outra mesa de apresentação. Boa noite, obrigada.